Mafalda Bourbon trabalha no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em Lisboa. A cientista foi a primeira em Portugal a estudar a hipercolesterolemia familiar, uma doença hereditária que se caracteriza por elevados níveis de colesterol desde a nascença. Mafalda Bourbon tem acompanhado várias famílias e desenvolveu um teste genético pioneiro que permite identificar os pacientes que sofrem de hipercolesterolemia familiar. Este trabalho facilitou a tarefa dos médicos que até aqui nada sabiam sobre a doença. É silenciosa, é herdada de pais para filhos e, apesar de existir desde a nascença, só na idade adulta poderá ser detectada. As consequências da hipercolesterolemia familiar são graves. O infarto de miocárdio precoce é a mais comum. A falta de um meio de diagnóstico fez com que, durante anos, estes pacientes com problemas cardíacos não tivessem um acompanhamento adequado. Combateram-se as consequências, mas nunca o verdadeiro motivo, que era o elevado nível de colesterol no sangue. Mafalda Bourbon foi pioneira nesta área em Portugal, ao desenvolver um teste genético que identifica a presença da hipercolesterolemia familiar. O grande interesse do estudo desta doença é podermos, o mais cedo possível, por isso na adolescência é o ideal, embora na infância ainda pode-se também já identificar esta doença, mas ainda não se pode tomar medidas terapêuticas. E por isso na adolescência já se pode começar com medidas terapêuticas e essas medidas terapêuticas associadas ao diagnóstico correto que se pode obter pelo diagnóstico genético vão modificar bastante o risco cardiovascular deste doente. Para fazer o teste genético basta uma pequena colheita de sangue e os resultados são precisos, o que desde logo facilita o trabalho dos clínicos. Passando essa informação para o médico já sabe que um doente com uma doença genética, com mutação nos genes envolvidos nesta doença, tem que ser um doente que tem que ser tratado de maneira diferente de outro doente que tenha uma hipercolesterolemia de origem ambiental. Estes doentes com uma doença genética têm que ser tratados mais agressivamente, por isso a medicação tem que ser mais agressiva e tem que ser crónica, para o resto da vida. Não podem parar nem um dia. O primeiro contacto com a hipercolesterolemia familiar aconteceu em Londres. Em 1997, acompanhou várias famílias, aperfeiçoou as técnicas no laboratório e especializou-se na doença que, no nosso país, continuava por desvendar. Quando tivemos que escolher o projeto de mestrado, havia realmente uns na área de microbiologia, na área de virologia, que era o que eu estava mais interessada, e havia este concretamente na genética cardiovascular. E tive que tomar uma decisão, na altura até vim cá falar aqui ao Instituto com a doutora Francisca Avilés da Virologia, que me disse que a área que eu queria, que eram os vírus associados a cancro, não havia grande, que naquela altura era o vírus EBV, que se podia fazer um projeto, não havia estudos cá não havia nenhum laboratório a estudar, ninguém a estudar, iria ser muito difícil começar e que não tinha grande interesse, tinha mais interesse, se calhar, outro género de patologias. Eu tive que trocar as minhas ideias e a minha segunda prioridade teve que passar para a primeira e não estou arrependida, gosto da escolha que fiz. No Imperial College, onde fez o mestrado em Medicina Molecular, revelou-se uma investigadora de sucesso. Aprofundou os conhecimentos em virologia, oncologia e doenças genéticas. Foi a descoberta do mundo, porque foi por aí que eu comecei. Por isso, para mim, foi a descoberta do mundo e descobriu da melhor maneira possível, porque realmente em Londres tínhamos todas as condições para trabalhar, não havia falta de dinheiro, era qualquer coisa que nós quiséssemos fazer, qualquer projeto, qualquer técnica nova, era só explicar o porquê de querermos iniciar aquela técnica, que tudo nos aparecia na bancada e principalmente tive uma supervisora fantástica que nos motivava sempre, era dura, mas justa. Uma experiência diversificada é sempre muito importante, acho que não aprendemos estando sempre no mesmo sítio. Ela esteve num laboratório muito bom no Imperial College em Londres e onde aprendeu imenso, certamente, em termos de técnicas, em termos de abordagem, em termos de postura científica. Portanto, foi bom porque trouxe isso para Portugal. Feito o mestrado, regressou a Portugal com a intenção de pôr em prática os conhecimentos adquiridos. O Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge abriu-lhe as portas. Aqui começou o doutoramento em 1999 e 6 anos mais tarde fundou a Unidade de Investigação Cardiovascular.
o início foi muito complicado, uma vez que o laboratório não tinha as condições, o Instituto na altura também de equipamento ainda estava mais reduzido, hoje em dia estamos muito bem, mas estava bastante reduzido, e por isso o início foi complicado. E também o não haver aqui no Instituto grandes contactos com médicos nestas áreas, porque os médicos que me interessavam eram os médicos de cardiologia, medicina interna, pediatria, não haveria grande contacto com médicos, eu tive que fazer tudo do início, quer dizer, além de ter que montar o laboratório, as técnicas, tive também que fazer os contactos médicos para se iniciar o estudo, porque sem amostras de doentes o estudo não poderia iniciar. Nos últimos anos, a cientista acompanhou mais de 500 indivíduos com e sem suspeita de terem hipercolesterolemia familiar. Crianças, adolescentes e adultos participaram neste trabalho inédito que permitiu desenvolver o teste genético de identificação da doença. Agora é preciso alargar a amostra de pacientes para que se saiba mais sobre a patologia. Mafalda Bourbon já tem a garantia. 300 famílias vão participar graças a uma colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia. É um estudo de investigação, quer dizer que não vai custar dinheiro a ninguém. O doente não paga o teste, a unidade de saúde que envia também não, e por isso é um estudo gratuito. Estes próximos 300 doentes que serão analisados e os seus familiares, é um estudo gratuito. Mais tarde, eu espero que depois, como outros diagnósticos genéticos que existem, que passe a ser um diagnóstico pago pelo Sistema Nacional de Saúde. Embora eu acho que nessa altura vai decrescer ainda mais o número de doentes a estudar pelo custo deste teste, como qualquer teste genético, tem um custo elevado, cerca de 400 a 500 euros por teste. Foi muito complicado arranjar colaboração e eu sei disso, e mesmo depois de arranjar colaboração, nesta área é complicado arranjar financiamentos, e ela conseguiu cativar as pessoas pela mensagem que passava e pela importância do projeto.